pessoas desempregadas há mais de 6 meses. Ora, o líder da CGTP considera que o governo está a tentar enganar os portugueses. Há um grande ditado que diz que com bolos se enganam todos. Muito dinheiro foi entregue ao bolo, portanto, tem muita formação em empresas e a maior parte dos empresários, ou exceções positivas, mas a maior parte, em nome de estar a fazer formação, usam até o trabalho das pessoas experientes e não há formação nenhuma perspectiva de envolvimento futuro no emprego. Acha então que as empresas não terão resposta para estes 35.000 desempregados? A generalidade das empresas andam a dizer que têm que reduzir o emprego, o Estado anda a reduzir o emprego, estamos cheios de propaganda para esconder o que é fundamental. Fala-se do fundamental e o fundamental é o combate à recessão económica e a criação de emprego. Opinião do líder da CGTP, ouvido esta manhã pela jornalista Ana Sofia Freitas, a propósito de um programa com que o governo pretende empregar a trabalho a cerca de 35.000 portugueses. Eles teriam, explicou o Ministro da Economia no passado na RTP, irão receber formação e ainda 420 euros por mês num programa com custos estimados de 100 milhões de euros. E como é que este programa é recebido pelas empresas? O presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, já disse à TSF que o programa até pode ajudar, mas não resolve o problema do desemprego. E António Saraiva trata de sublinhar que a situação financeira das empresas nem sempre permite a contratação de pessoas. Todos os programas que visam reduzir o desemprego são bem-vindos. De qualquer maneira, as políticas ativas de emprego têm que ser enquadradas num programa mais amplo de competitividade e crescimento, que só efetivamente reduz o desemprego. O resto é estudos mas que não redutirão o problema com que estamos neste momento. Em concreto, este programa é ou não possível de concretizar com sucesso? Digamos que ajuda, que dá às empresas a possibilidade de contratarem um custo menor do que fariam as empresas só contratam pessoas onde a necessidade de as contratar têm acréscimos de rendimentos ou quando a empresa desenvolve a sua atividade e lamentavelmente é isso que está a acontecer. É a opinião do patrão dos patrões relativamente ao programa ontem anunciado pelo Ministro da Economia. Luís Bento, professor na Universidade Lusófona, é especialista em recursos humanos. Ele considera que o caminho apontado pelo Governo não constitui uma verdadeira medida ativa de emprego e também não vai ajudar as empresas. Este especialista em emprego e em recursos humanos diz-nos ainda que em Portugal o problema não é dar formação, mas o tipo de formação que é dada. As empresas naturais que a formação seja subsidiada estão praticamente sempre receptivas. O problema é que tipo de formação é que vai ser dada. E se essa formação é uma formação num local de trabalho, porque se for uma formação como é tradicional, uma formação muito longa, sala de aula, nada vai melhorar em termos das qualificações profissionais. E há que ter em atenção o seguinte, independentemente da subsidiação que as empresas possam receber, vão ponderar muito mais se o subsídio que vão receber compensa a perda de produtividade, que obviamente vai acontecer porque é gastador da informação por períodos mais ou menos longos. Reparos e alertas de Luís Bento, especialista em emprego e recursos humanos, professor na Universidade Lusófona. Na noite passada, ainda os ecos da conversa de Pedro Passos Coelho e António José Seguro, em São Bento, no final da reunião de 2 horas, o líder do PS disse aos jornalistas que pediu o encontro para clarificar algumas informações e algumas declarações. Por um lado, relativamente às declarações de governantes nos últimos dias sobre a crise, sobre o que aí vem, nomeadamente em relação à Grécia. Por outro, para fazer notar que o Executivo está a levar mais do que à letra a austeridade decretada pelo FMI e Bruxelas. São pedidos muitos sacrifícios aos portugueses. Esses sacrifícios são previstos no memorando da Troika, mas quando os sacrifícios são anunciados ou são pedidos mais sacrifícios que vão para além desse memorando da Troika, naturalmente a minha responsabilidade é esclarecer para que depois possa ter uma posição política. Os jornalistas quiseram saber se as contas da Madeira também passaram pela conversa de Seguro com Passos Coelho. O líder do PS não abriu o jogo, um facto que não escapou à atenção do politólogo
reunião da noite passada com Pedro Passos Coelho. Vamos ver qual será o tom da próxima conversa, que será pública, entre os dois políticos, conversa marcada para amanhã no debate quinzenal na Assembleia da República. Não há risco de colapso iminente, mas o estado da ponte do IP3 sobre a barragem da Aguieira, em Santa Comba, levou o Governo a lançar um concurso urgente para a construção de uma nova estrutura. A ponte de Chamadouros está a ser monitorizada em permanência por técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e também da empresa Estradas de Portugal. A empresa, num comunicado enviado à TSF, confirma que o custo da empreitada da nova ponte é de 18 milhões de euros e o prazo de execução, 900 dias, 2 anos e meio, coisa. O Presidente da Câmara de Santa Combadão disse à TSF esta manhã que confia nos engenheiros portugueses, mas não esconde alguma inquietação perante o estado da ponte, por onde passam diariamente milhares de viaturas. É evidente que esse é o estado, porque nós aquilo que sabíamos é que a ponte tinha sido internacional há 2 anos e meio e que a obra tinha sido feita e tinha permitido que ela se mantivesse aberta. Mas agora estas últimas notícias das coitadas científicas do MEC e pelas datas de Portugal, ainda são preocupados. Aquilo que eu posso dizer é que continuo a confiar nos técnicos portugueses. Portanto, se há condições ainda para seguir das passagens que não ponte, é porque eles achavam que o risco do ruína não era iminente. Mas claro que quem passa em cima da ponte não há de ser muito confortável com as notícias, não é lógico? Na opinião do autarca de Santa Combadão, ouvido pelo jornalista João de Sousa Dias, o problema da ponte sobre a foz do Drão deve-se à falta de obras de manutenção nos últimos anos. Estas pontes do IP3, aquela e todas as outras que têm estado a ser internacionais, durante a nossa cerca de 30 anos, nunca foram mantidas, não houve manutenção e, portanto, assim como qualquer ser humano, também as estruturas estão e todas as outras estruturas necessitam de manutenção ao longo da vida. É claro, não tendo essa manutenção, sai da água à combustão e está com ferro e, portanto, não há esses problemas. É que são os falhos, então, de falsificar pontos, está a falta de manutenção, como se fez durante 30 anos. A opinião do autarca de Santa Combadão sobre a redação evidente da ponte do IP3 sobre a barragem da Aguieira. Outras marcas da manhã informativa, a notícia relativa à corrida das televisões dos direitos de transmissão dos jogos europeus de futebol. O deadline, o prazo limite para a entrega de propostas é daqui a menos de uma hora, daqui a 50 minutos. Para o que é que contámos esta manhã? Que a RTP decidiu, e a decisão foi tomada a noite passada, que desta vez não vai a jogo, ou seja, não vai concorrer pela compra dos direitos de transmissão da Champions. A TSF também já confirmou que a SIC não pretende concorrer aos direitos de transmissão dos jogos da Liga Europa. Há instantes, a notícia de nova emissão de títulos de dívida pública pela vizinha Espanha. Quantos foram? 3 mil milhões de euros em dívida pública, bilhetes de curto prazo. Os mercados reagiram pedindo juros mais elevados para comprar estes títulos da dívida pública espanhola. Em termos gerais, a Europa e a zona euro aguardam com expectativa notícias do encontro marcado para mais logo do primeiro-ministro grego com a chanceler alemã Angela Merkel. O que se sabe, o chefe do governo grego vai pedir à chanceler para que reveja a oposição alemã à ideia de um reforço do Fundo Europeu de Resgate, defendida por Bruxelas, mas que tem a oposição de Berlim. Este e outros factos desenham uma semana decisiva para o futuro da economia da Europa, como nota o especialista João Pedro Simões Dias. Todos os eventos que anunciam para esta semana são, de facto, verdadeiramente estruturantes para a forma como a Europa vai responder, no fundo, a esta comunicação tem dos problemas das suas dívidas soberanas. É, de certa forma, uma semana que se anuncia como decisiva.
reflete-se a meada da crise económica, nomeadamente aqui pela Europa, e como é que esta crise é vista do outro lado do Atlântico, em Washington? Barack Obama, não em Washington, mas numa iniciativa de pré-campanha na Califórnia, há algumas horas, tratou de dizer que esta crise europeia assusta. Os europeus nunca recuperaram completamente da crise em 2007 e nunca resolveram por completo todas as dificuldades que o seu sistema bancário enfrentava. A crise foi agravada com os acontecimentos da Grécia. A Europa atravessa uma crise financeira e está a assustar o mundo. Estão a tentar adotar medidas responsáveis, mas essas medidas não foram tão rápidas como deviam. Sim, a apreciação da crise económica europeia feita pelo Presidente dos Estados Unidos, no momento em que pinga agora um telex da agência France Press, dando conta de venda por parte de Itália de mais de 14 mil milhões de euros em obrigações. Também aqui, tal como aconteceu há pouco em Espanha, os mercados a fazerem subir a parada com juros mais altos para a compra destes títulos.